pessoal, bom dia. Hoje nós vamos ter a aula sobre o sistema nervoso e essa videoaula, na realidade, ela vai ser dividida em três, né? A gente vai ver, nesse primeiro momento, a questão geral do sistema nervoso, principalmente conhecer o neurônio, né, que é a célula nervosa principal de todo o sistema nervoso e a divisão desse sistema nervoso. E por fim, nós vamos ver, depois na segunda aula, a gente vai estudar um pouquinho o sistema nervoso central. E na terceira, a gente vai estudar o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo, que é algumas outras peculiaridades do sistema nervoso. À medida que eu vou falando com vocês, eu vou falar algumas curiosidades e informações importantes a respeito do conhecimento do sistema nervoso, como ele funciona, algumas curiosidades, digamos assim, certo? Relacionadas a doenças, a novas doenças que surgiram, relacionadas ao nosso funcionamento do sistema nervoso. Então vamos à nossa aula. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender qual a função do sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai ter a função de receber e organizar as informações vindas do ambiente e depois receber e organizar essas informações lá no sistema nervoso para a gente entender essa informação e ter uma resposta a ela. Então, essa é a função básica do sistema nervoso. Vai ser receber e organizar as informações do ambiente e comandar as reações a essa informação. Por exemplo, se eu coloco o dedo em uma chapa quente ou no ferro quente, automaticamente, incondicionalmente, involuntariamente, digamos assim, eu vou ter o ato de retirar rapidamente. Então, essa reação, o que aconteceu com a informação? A questão da chapa quente, ela foi levada ao sistema nervoso, o sistema nervoso recebeu, organizou e teve a reação de retirada do dedo dessa chapa quente ou desse ferro quente. Então, essa é a função do sistema nervoso, principal função do sistema nervoso. Bem, além disso, ele coordena diversas funções do corpo, sendo essas funções sensoriais, integradoras e motoras. O que quer dizer isso? Sensorial está relacionado aos nossos sentidos, né? Olfato, audição, visão e etc. Integrador, ou seja, integrar. Às vezes a gente, por exemplo, sente um cheiro e tem uma memória. Então, o nosso sistema nervoso está integrando essa informação, né? Tipo, a questão de associar o cheiro a uma determinada memória. E motora, que está relacionado ao movimento do nosso corpo. Seja correr, andar, mexer o dedo, o braço, a mão, enfim. Então, todas essas funções são comandadas e coordenadas por nosso sistema nervoso. Bem, o sistema nervoso ele é formado por células nervosas extremamente importantes que a gente não pode esquecer e a gente vai ver a parte e vocês estudem que é o neurônio. Então, para a gente entender tudo o que acontece no nosso sistema nervoso, a gente precisa conhecer o neurônio, porque é através do neurônio que a informação chega no sistema nervoso e é a partir dele que as nossas informações e as nossas reações são realizadas. Sem neurônio, a gente não teria esse sistema nervoso tão complexo como nós temos. Então, a gente precisa conhecer os neurônios. Bom, gente, então, como eu falei com vocês, para a gente entender como que ocorre a coordenação e todas as funções desempenhadas pelo sistema nervoso central, a gente precisa conhecer e entender os neurônios, que são as células que vão receber e transferir a mensagem do ambiente para o sistema nervoso
nervoso e, ao mesmo tempo, trazer essa informação do sistema nervoso para o ambiente. Então, é de extrema importância compreender isso, certo? Então, vamos lá. Como que é formado o neurônio? O neurônio, ele vai ter essa estrutura aqui. Mais à frente, acho que eu coloquei uma imagem de microscopia eletrônica mostrando realmente como que é o neurônio, né? Uma imagem real de um neurônio. Mas de maneira geral, o neurônio ele vai ter, né? Aqui é o corpo celular, que é na realidade onde está o núcleo da célula do neurônio. Então aqui a gente tem o corpo celular. Esse corpo celular ele vai ter como se fosse ramificações finas chamadas dendritos, né? Então sobre esse corpo celular saem dendritos. Depois desse corpo celular a gente vai ter a cauda, como se fosse uma cauda, né, do neurônio, chamada axônio, e essa cauda ela vai se ramificando à medida que o neurônio se estende, né? Então aqui a cauda seria o axônio. O axônio ele é envolvido por uma bainha chamada bainha de mielina, que nada mais é que uma gordura que serve para amortecer o impulso nervoso. Então, essa é a estrutura do neurônio. Então, a gente vai ter o corpo celular, que é onde está o núcleo da célula, onde são produzidas todas as proteínas necessárias para a função do neurônio. Depois, a gente vai ter finas ramificações que se ligam a esse corpo celular, que é os dendritos. Depois, a gente vai ter uma cauda, né, entre aspas, que é chamada de axônio, e esse axônio vai ser envolvido por uma bainha de mielina. Uma questão importante que se verifica existem doenças em que a bainha de mielina ela vai ser degradada, que é o caso da esclerose múltipla, onde essa bainha de mielina ela é degradada. Então, na hora a célula hormonal, a função básica dela é transmitir o impulso nervoso. Quando essa bainha de mielina ela vai sendo degradada pela doença, né, esclerose múltipla, que é uma doença que não se sabe muito bem, mas ocorre uma degradação dessa bainha de mielina. O impulso nervoso ele acaba se tornando mais lento e acaba então comprometendo todas as funções desempenhadas pelo sistema nervoso. Por quê? Porque os neurônios, a função básica deles é receber a mensagem do ambiente e levá-la até o sistema nervoso. E ao mesmo tempo, o sistema nervoso processa essa informação e devolve para o ambiente, digamos assim, ou para o músculo, através dos neurônios. Então, quando o impulso nervoso ele é comprometido, né, através da degradação de uma das partes dos neurônios ou da bainha de mielina, como eu falei no caso da esclerose múltipla, toda essa função ela vai ser alterada. Então, a pessoa com esclerose múltipla, ao longo do tempo, né, que é uma doença que infelizmente não tem cura, ela somente tem, né, como que falo? A pessoa ela demora mais a ter sintomas mais agressivos, ela tem formas diferentes, né, de lidar com esses sintomas, mas ela vai então perdendo ao longo do tempo as funções motoras, de movimento, até mesmo relacionados à respiração, problemas cardíacos, de visão, enfim, ao longo do tempo. É uma doença chamada degenerativa. Uma outra doença também muito comentada que está relacionado às células dos neurônios é o Alzheimer. Né? O que Alzheimer acontece? Ocorre, né? Não se sabe ao certo por que um acúmulo de proteínas que danificam proteínas tóxicas e outras substâncias tóxicas que vão se acumulando no corpo celular e atrapalhando a função desse corpo celular, e ao longo do tempo esse neurônio vai sendo destruído. Então, a pessoa com Alzheimer,
eles fizeram estudos e verificaram que o encéfalo, a gente vai ver, devido a essa degradação dos neurônios, eles tendem a ir reduzindo ao longo do tempo, ao longo dos anos da pessoa acometida com essa doença, tá bom? Então, são doenças relacionadas aos neurônios. Bem, um neurônio, ele se conecta ao outro através, então, do axônio, né? O impulso nervoso, ele sempre vai ser unidirecional, ele vai ter essa direção. Como que é isso? Ele chega no neurônio através do dendrito, passa pelo corpo celular, onde são produzidas substâncias, passa através do axônio e então se comunica com o outro neurônio à frente, também através do dendrito. Do dendrito, a informação passa pelo corpo celular, que vai produzir substâncias chamadas neurotransmissores. Tanto a substância quanto a informação contida no impulso nervoso vai passar pelo axônio e do axônio vai sair aqui perto dos dendritos de outro neurônio. A região de comunicação entre um neurônio, né, entre o axônio de um neurônio ou ramificações terminal axonal ou ramificações axônicas ou o próprio mesmo axônio com o dendrito do outro neurônio é chamado de sinapse. Então, a sinapse é a região de contato de um neurônio com o outro. Então, aqui existe um espaço entre essa região, chamada sinapse. E essas substâncias produzidas pelo corpo celular, pelo neurônio, ela é liberada aqui nas sinapses. Então, esses neurotransmissores, quando chega o impulso nervoso, eles são liberados aqui nas sinapses. Como neurotransmissores, a gente tem a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina, são todos neurotransmissores. E a gente vai ver que, por exemplo, a depressão, estudos têm verificado que a depressão ela só instala no sistema nervoso de uma pessoa devido à alteração na produção desses neurotransmissores. Então, acredita-se que ocorra um desequilíbrio, por exemplo, a maior produção de adrenalina, que é um neurotransmissor que dá aquela sensação de euforia, de medo, de pânico, e uma queda na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que está associado à informação de prazer, de relaxamento, enfim. Então, a pessoa com depressão, ela tem uma alteração na produção desses neurotransmissores, eles têm um desequilíbrio, ainda não se conhece as causas, mas sabe-se que a pessoa depressiva, ela vai ter uma alteração na produção desses neurotransmissores e acaba então comprometendo a informação. Então, a propagação da informação. Então, por exemplo, por isso que a pessoa, quando ela está depressiva, ela não, dificilmente você consegue fazê-la ela se alegrar, porque mesmo vendo uma situação que antes a trazia prazer através da produção de serotonina, agora não vai ter mais, porque ela tem um desequilíbrio na produção de serotonina, que é o neurotransmissor lá no neurônio dela. Então, vai ter uma alteração total nessas informações. Então, o que a gente tem, recapitulando, o que a gente tem que saber desse slide? O neurônio ele é formado, né, pelo dendrito, que são essas pequenas ramificações ligadas ao corpo celular. O corpo celular, que é onde está o núcleo da célula. Depois a gente tem o axônio, que ele é envolvido pela bainha de mielina, que serve como um amortecedor do impulso nervoso, porque o impulso nervoso ele é elétrico, né? Então essa bainha de mielina ela serve como se fosse uma capa de um fio, né? Serve para amortecer e assim propagar mais eficientemente esse impulso nervoso. E pelo axônio. Uma outra questão, o contato entre a região de contato entre dois
neurônios é chamado de sinapse. E o impulso nervoso, ele sempre vai se propagar. Ele vai chegar pelos dendritos, vai passar pelo corpo celular, pelo axônio e vai chegar no dendrito de outro neurônio. E assim sucessivamente, vai passar pelo corpo celular, pelo axônio, chegando ao dendrito de outro neurônio. E assim a informação vai sendo passada. Só de curiosidade, né? O nosso sistema nervoso, ele serviu, essas conexões entre os neurônios, serviu de base para o desenvolvimento dos modelos computatoriais, né? Esses vários modelos de computador que a gente tem, de informação, de propagação da informação virtual. E só de curiosidade, enquanto nas máquinas a propagação dessa informação leva de 20 segundos, no nosso neurônio, de 20 minutos a 30 minutos, dependendo do peso dessa informação, no nosso sistema nervoso e nos nossos neurônios, a informação é passada em questão de nanosegundos. Tá? Uma informação que em um computador ela demora 20 minutos para ser processada, no nosso sistema nervoso ela não chega nem a 1 minuto, né? São nanosegundos a propagação da informação através dos neurônios. Bem, então mais uma vez, só para a gente recordar, né? Como que é a propagação do impulso nervoso? Chega pelos dendritos, passa no corpo celular. Aqui a informação, o impulso nervoso, ela vai estimular a produção de substâncias, depois passa através do axônio, chegando então a os dendritos de outro neurônio. Então vai ser sempre unidirecional, não esqueçam isso. O impulso nervoso sempre vai chegar pelo dendrito do neurônio, passa pelo corpo celular, pelo axônio e chega no outro, ou na sinapse, ou no outro neurônio, ou no caso, se for um neurônio motor, vai chegar em um músculo, permitindo o desenvolvimento, o movimento. Mas sempre vai ser nessa direção. Dendrito, corpo celular, axônio, sinapse, dendrito ou músculo, ok? Então vai ser sempre nessa direção. Lembrando que a bainha de mielina é uma camada de gordura que envolve o axônio e ela é de extrema importância para que o impulso nervoso passe eficientemente. Então, aqui é só para vocês lembrarem, né? A informação ou impulso é recebido pelos dendritos, passa pelo corpo celular, percorre o axônio e são passadas para a célula nervosa seguinte ou o tecido seguinte. Quando a informação chega no axônio, que é essa região aqui, na região terminal do axônio vai sendo liberadas pequenas vesículas que tem o que eu falei com vocês, que são os neurotransmissores. As vesículas servem para carregar os neurotransmissores através do neurônio. E essas vesículas então jogam, né, liberam os neurotransmissores nas sinapses, que é a região de contato entre o neurônio. Então, e aí vai provocar as diferenças na estrutura da membrana do próximo neurônio ou alterações no músculo que vão proporcionar a propagação desse impulso nervoso. Então, os neurotransmissores são substâncias que vão ser liberadas do axônio para o neurônio seguinte ou para o músculo seguinte ou para o tecido seguinte, que vão permitir a propagação do impulso nervoso. Bem, o sistema nervoso humano ele vai ser dividido em dois, basicamente, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele vai ser formado pelo encéfalo, que a gente chama erroneamente de cérebro. Na realidade, o cérebro é uma parte do encéfalo. O encéfalo,
né, a medula espinhal e a medula espinhal. E o sistema nervoso central, ele está mais associado às funções voluntárias, que depende da nossa vontade, né? Então, por exemplo, o fato de se movimentar, correr, andar, ler, sorrir, são todas comandadas pelo sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele vai ser formado por nervos e gânglios. Os nervos e os gânglios que formam o sistema nervoso periférico vão ter as funções relacionadas às funções involuntárias, que são aquelas que independem da nossa vontade, como os movimentos peristálticos do nosso intestino, que ocorrem sem a gente querer, os batimentos cardíacos, que também ocorrem sem a gente querer, um bocejo e etc. Então, o sistema nervoso central, ele vai regular as nossas funções, principalmente as nossas funções voluntárias. E o sistema nervoso periférico vão regular as nossas funções involuntárias, que independem da nossa vontade. Bom, por hoje é apenas isso. Espero que vocês tenham entendido o que é o foco dessa aula. Compreender como ocorre a propagação do impulso nervoso, como que é formado o neurônio e a importância dessas células para a transmissão e propagação das informações vindas do ambiente e do ambiente trazidas para o sistema nervoso central. Qualquer dúvida é só vocês me mandar pelas nossas redes. Abraços a todos.